Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos dar início à nossa escola bíblica online. Estamos aqui já há 97 aulas. Estamos completando hoje e vamos continuar aprendendo a palavra de Deus. Então, você que está aí gostando das nossas aulas, curta, compartilhe, comente, né? Vá ali nos comentários, fale alguma coisa que você está gostando, o que você queria mais que nós estivéssemos falando, e vamos continuar aí aprendendo a nossa aula. Nós estamos falando sobre a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, estamos no capítulo 6. Aula passada, Paulo estava falando sobre sensualidade e sobre litígio dos irmãos, né? Irmãos levando irmãos no tribunal humano. Então, Paulo aqui falou que pecado tem consequência, que a impureza é condenada pela palavra de Deus, né? A impureza, relações sexuais ilícitas. E hoje nós vamos continuar este assunto. Então, abra sua Bíblia aí para nos acompanhar, é muito importante isso. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 14 e 15. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Então, Paulo traz à mente deles que o corpo em pecado estava distante daquilo que Deus havia prometido para eles, a ressurreição. Então, o corpo ressuscitará como Cristo ressuscitou. Então, isto mostra que as pessoas não podem viver a sua sensualidade como querem, de maneira que fira a sua vida com Deus. Paulo já ensinou a eles sabem que os corpos são membros de Cristo e não faz sentido usar os corpos consagrados a Cristo. Pessoas que se converteram, entregar-se para uma meretriz, uma prostituta. Então, é bem complicado isso, né? Nós falamos isso na aula passada. Verso 16 e 17, ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então fala da relação sexual com a prostituta. Lá em Gênesis 2:24 fala de ser uma só carne. No ato sexual se tornam uma só carne. Preste bem atenção, os demônios passam de um corpo para outro na relação sexual ilícita. Olha como é forte isso. Então, quando o crente faz isso, ele está traindo a sua relação de união com Cristo. A união do servo com Deus, ela é mais profunda do que uma união carnal. O Espírito é que é o eterno. A sexualidade do cristão deve honrar o seu compromisso com Cristo. Não podemos estar por aí nos entregando de qualquer maneira para qualquer pessoa. Não é isso que a palavra de Deus diz que podemos fazer. Verso 18 e 19, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, fugir é uma atitude diástica, né? Foge, sai, não caia nessa. Paulo compara pecados fora e dentro de si mesmo. A imoralidade, a impureza,
prostituir o próprio corpo com atos sexuais ilícitos, peca contra o próprio corpo, um só corpo. Transar fora do casamento é prostituição contra o próprio corpo. Você não é casado, não é casada, moram juntos, você se prostitui. Santuário é templo que habita o Espírito Santo e que se espera, e o que aconteça nesse templo seja do agrado de Deus. O corpo não é mais seu, mas meu. Eu entreguei a minha vida ao Senhor, corpo, alma e espírito, tudo meu. Entreguei ao Senhor, então não é meu mais, é dele. Capítulo 6, verso 20, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Paulo diz que tudo isso é porque o sacrifício foi feito por Jesus, nos faz pertencer a Ele. Nós temos a liberdade da maneira que Ele quer. Honrar é obedecer, praticar. Então, agora, Paulo vai responder algumas perguntas sobre casamento. Esse assunto devia estar bailando por ali, né? E aí, Paulo vai estar respondendo. Nós vamos para o capítulo 7, versículos 1 e 2. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma seu próprio marido. Então, essas perguntas chegaram da igreja para Paulo através de uma carta. Então, a primeira pergunta seria sobre o celibato, que é quando uma pessoa resolve não casar. Ela tem um voto, né, de se manter virgem para servir a Deus. E a segunda sobre o casamento. Qual seria melhor? Qual agradaria mais a Deus? Paulo tinha preferência pelo celibato, pois daria mais liberdade para servir a Deus. Mas não rejeita e nem proíbe o casamento. No casamento, as vontades sexuais não seriam impurezas, pois estariam satisfeitas de forma correta. Então, no celibato, venceria também a impureza. Verso 3 e 4, o marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa a seu marido. A mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu corpo, e sim a mulher. Olha que interessante isso. Quando casar, tem deveres dentro do casamento, inclusive sexualmente. A ideia é uma só carne. O corpo de um é o corpo do outro. 5 e 6. Não vos priveis um do outro, salvo talvez por mútuo consentimento e por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos juntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Então, privar é deixar de ter ato sexual dentro do casamento. Era comum em algumas religiões. Só com exceção, com o consentimento dos dois para a oração. E voltem às práticas naturais, para que a tentação não vos surpreenda. Então, Paulo diz tudo isso como conselho. Não é um mandamento, é um conselho. Verso 7, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Então, Paulo é celibatário. Não tem o casamento como objetivo, como foco, mas sim a obra de Deus. E dentro deste contexto,
a casa ou não, cada um tem o seu dom, né? É até um dom, casar ou não. Versos 8 e 9. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Como caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, seria bom ficar assim, solteiro, né? Sem marido e sem esposa. Mas, se este não for o seu dom, casem. Se não conseguirem se dominar sexualmente. Paulo usa esses conceitos direcionados aos coríntios, mas servem para nós hoje também. Então, preste atenção. A estabilidade da família. 10 e 11. Ora, aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Paulo faz a transição, que agora é uma ordenança de Cristo. Ele estava aconselhando anteriormente, né? Fique solteiro, se não conseguir, se case, para não pecar. Agora, Paulo está falando de uma ordem do Senhor Jesus. Antes ele podia escolher. Agora é a ordem de Deus. O foco agora de Paulo são os casados. Paulo fala para a mulher especificamente que deve ser um caso dentro da igreja de Corinto que estava acontecendo, onde as mulheres estavam sendo incentivadas a se separarem. Então, Paulo está tratando da questão aqui pontual. Jesus diz que o divórcio não é da vontade de Deus. E trata do divórcio permitido por causa da dureza do coração humano. Existem na Bíblia casos de exceções para o divórcio, da ordem padrão, que é o casal permanecer unido. Então, essa separação não está previsto por motivo de separação. E uma separação por um motivo qualquer, fique solteira, se reconcilie com o seu marido então, mas não, e o marido não se aparte da sua mulher. A ordem que visa barrar qualquer situação de divórcio sem motivo. Incompatibilidade de gênero. Isso não existe, né? Temos casos que a Bíblia permite. O adultério, espancamento da mulher. Então, temos aqui casos onde a Bíblia permite sim, mas não é qualquer caso. Verso 12 e 13. Aos mais digo, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Paulo dá o conselho para dúvidas sobre um casal cristão e outro não. Não desfaçam o casamento. Casados sem serem crentes anteriormente e um se converte. Então, olha só, pode ser o seu caso. Crente, mas não crente. Um incrédulo consente, aceita Jesus, mantenha o casamento. Crente e não crente, incrédulo, não quer o casamento, deixe o casamento. Violência, adultério, esses são os casos de dentro do casamento, um é um cristão e o outro não. Se o que não é consente que o outro seja cristão, permaneça no casamento. Se aquele incrédulo não consente, ele vem com violência, vem com adultério, então separe. Paulo está aqui aconselhando, ele fala no começo do versículo, aos mais digo eu, não o Senhor.
Verso 14 e 15, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, aos vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado para a paz. Então, santificado, Paulo diz que as bênçãos pela esposa crente se estende ao marido incrédulo, não cristão. Debaixo da orientação de pai e mãe crente, o filho vai ser orientado nos caminhos do Senhor. Então, debaixo da orientação de um crente e o outro incrédulo, a orientação do que é crente vai predominar. Então, se Deus não abençoasse a família, seriam filhos incrédulos. Mas no fato do crente estar naquela família, então a bênção de Deus se estende aos filhos. Olha que coisa bonita. Não significa que são salvos, é diferente. Mas que a bênção de Deus está sobre eles. Salvação é pela fé e individual, não se esqueça disso. Serão considerados santos, separados para Deus, mas farão as suas próprias escolhas. Se o descrente não quer permanecer casado, o crente não está errando em conceder o divórcio. É melhor resolver na paz do que trazer guerra para dentro do próprio lar. Verso 16 e 17, pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Aonde cada um, segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Então, o uso do casamento para evangelizar o outro é rejeitado por Paulo. Essa história de que eu caso, depois eu o converto, Paulo está rejeitando. Se o descrente não quer manter o casamento, não adianta forçar isso. Então é preciso resolver as questões e seguir em frente. Era uma orientação geral para todas as igrejas e nos ajudam hoje com essas orientações. Verso 18 e 19, foi alguém chamado estando circunciso, não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado incircunciso, não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também não é nada. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Paulo demonstra que as pessoas deveriam fazer as melhores escolhas. Circunciso, algum judeu que fez a marca na pele para dizer o quanto eram espirituais. Então, Paulo quer dizer que as pessoas deveriam focar no que era mais importante, andar no caminho de Deus. Verso 20 e 21, cada um permaneça na vocação que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Cada um tem o caminho do Senhor para a sua vida. As diferenças sociais, às vezes, não podem ser alteradas quando a pessoa é cristã e não deve atrapalhar o nosso chamado, nossa vida com Cristo. Paulo usa a figura do escravo porque era muito conhecida na época. Verso 22 e 24, porque o que foi chamado no Senhor é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravo de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Mesmo um escravo
com toda a dificuldade que ele tem, pertencer a outra pessoa, ele é liberto. Ele tem o seu espírito livre. O que é livre é escravo de Cristo. O que somos nesta terra não deve interferir no que somos em Cristo. O escravo é o seu corpo, mas a sua mente e espírito são livres em Deus. Não sejam escravizados pelo pecado, pelos homens. Paulo está dizendo nesses versículos, falando sobre casamento. E ele sai um pouco deste assunto para mostrar às pessoas que o principal da vida delas era servir a Deus, de acordo como ele os havia chamado. Então, Paulo vai falar agora problemas em se casar no tempo de tribulação. Verso 25 e 26, com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Virgens eram mulheres solteiras, aqui ele está dizendo. Paulo vai expor a sua opinião como servo de Deus. Situação angustiosa, não sabemos qual situação difícil que a igreja estava passando. Talvez uma perseguição na região, dificultando os relacionamentos. Como está no momento? Casado, solteiro, virgem? Verso 27 e 28, está casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isto não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Então, mantenha seu casamento. Continue como está, mas não peques em qualquer uma dessas situações, seja o estado em que você se encontrar. Verso 29 e 30. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram, como se não chorassem, e os que se alegram, como se não se alegrassem, os que compram, como se nada possuíssem. Paulo mostra que para enfrentar essas grandes dificuldades, nós precisamos focar no reino de Deus, não nas ansiedades e preocupações das coisas deste mundo. Não foquem nas dificuldades. O tempo está acabando. Dê atenção às coisas de Deus. Verso 31 e 32. E os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres das preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, como para agradar ao Senhor. Então o foco continua sendo o reino de Deus, livre de preocupações. O foco é mais apurado, o foco é firme. Verso 33 e 34, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao seu marido. Então, o mundo aqui se trata de responsabilidades do casado. Fez a escolha e deve cuidar dela. O solteiro terá mais tempo para o Senhor, mas o casado deverá se dedicar à sua família também. A atenção está aqui dividida. Paulo fala e não proíbe o casamento, mas coloca o agradar a Deus com mais tempo e mais atenção ao reino, aquele que é solteiro. O que é casado tem que dividir
o seu tempo entre a sua família e o reino de Deus. Verso 35 e 36, ele diz: digo isso em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite consagrarmos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca que se casem. Então, ele está explicando para eles fazerem as suas próprias escolhas e não coagir vocês, mas que se dediquem a Deus sem impedimentos maiores. Paulo trata a figura de um pai que tem uma filha. E naquela época, quem cuidava do filho e da filha era o pai. Então, cuida do casamento delas. Pai da noiva, da que não está resolvendo o casamento da filha. Ela não tem o dom de ser celibatária. E o pai não está deixando se casar. Então, não respeita a opinião da filha. A moça já está ficando mais velha, então ela tem que se casar. Olha como funcionava antigamente, né? Verso 37 e 38, todavia, o que está firme no seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isso bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a sua filha, virgem, faz bem. Quem não a casa, faz melhor. Então, Paulo fala do tutor, né? Um bem pensado na sua escolha, que tem esse dom de celibatária. Então, esteja livre. Paulo tinha em mente que neste mundo de tribulação que viviam, o celibato era a melhor escolha. Amém? Nós vamos parar por aqui hoje, já está terminando o nosso tempo. Que você tenha aproveitado bastante a sua aula, que esteja aí passando um belo domingo com a sua família, esteja com Jesus e um beijo grande no seu coração. Até a próxima aula.